Bom, irmão, eu serei bem breve. Eu creio que a mensagem que eu tenho para passar para vocês é algo assim algo bem direto mesmo, tá? Então eu acho que é interessante, né? Eu estava em casa, né, pensando um fato que se transformou aqui na mensagem de hoje. Que eu comecei a pensar, sabe, por que que eu busco a Deus, né? Quais são os meus motivos de estar buscando ao Evangelho, os meus motivos de eu estar vindo para a igreja, né? Eu comecei a pensar, a meditar sobre isto. O que que motivam, né, as pessoas a estarem aqui, né? O que que motiva você estar aqui, né, nesta noite? Você veio à procura de quê? Qual seria o seu objetivo, né? Então, a conclusão que eu cheguei é que a gente vem atrás do poder de Deus, não é verdade? Porque, na verdade, o motivo de eu estar na igreja são dois. Uma, que eu venho buscar o poder de Deus sobre a minha vida, né? Ou seja, eu venho por necessidade, porque eu preciso mesmo, né, de Jesus, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso do Evangelho. É uma necessidade que eu tenho, conforme o próprio Senhor disse, né, que não só de pão vive o homem, mas da palavra que procede de Deus. Então é uma necessidade de um alimento, né? Eu preciso desse alimento, né? E outro motivo também é a gratidão que eu tenho para com Jesus Cristo, né? Por tudo que Ele fez na minha vida, que Ele já fez na cruz do Calvário e que Ele fez, né, na minha vida durante a minha história aqui, né, nesta terra. Então esses são os dois motivos, né, que me motiva a estar buscando a igreja, estar lendo a palavra, né, estar tendo comunhão com os irmãos, né? E eu gostaria de saber de algum irmão se existe mais algo a mais que os irmãos poderiam acrescentar, né? O que motiva você estar aqui na igreja. O pastor Daniel gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu gostaria. Eu diria o seguinte, essa questão do motivo de nós nos reunirmos, né? Antes de eu falar, eu não vou falar na lata, eu quero ler uma passagem antes, que está lá em 1 João, né? Capítulo 3, verso 14. Eu diria que 1 João, a carta inteira de 1 João, ela serviria para responder essa pergunta: qual é a motivação? Porque a 1 João, ela fala sobre igreja. A primeira carta de João, ela é sobre igreja. Mas verso 14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E tem uma outra passagem em 1 João que eu gostaria de ler, que é... Eu me esqueci onde está o versículo, mas está aqui. É aquela que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cadê? Certo. Bom, eu não achei, mas os irmãos sabem que tem essa passagem aqui. Certo, né? E quer dizer... Só um instantinho. 1 João 4, 19. 19, isso, está lá. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Então,
eu diria que a minha motivação de me reunir com os irmãos é para exercitar o amor que Deus derramou por mim. Né? Porque na lata, então a resposta é: por que nós nos reunimos? Primeiro, porque nós amamos a Deus. Segundo, porque nós amamos uns aos outros e queremos estar juntos. Porque é bom estarmos juntos. É essa mesmo. Amém. Agora, para que nós possamos amar uns aos outros, né, e cumprir também aquilo que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, né, do Sermão da Montanha, isso daí é aquilo que o Senhor diz lá em João 15, que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então, para você poder estar exercitando o amor de Cristo com os irmãos, necessário é que o poder de Deus esteja na sua vida. Senão não passa de um discurso, né? As pessoas aí que não conhecem o Evangelho, que não são novas criaturas, elas muitas das vezes elas conseguem passar assim, muita coisa bonita, né? As palavras, discurso muito convincente, né? Palavras ligadas mesmo aos direitos humanos, ao amor ao próximo, né? Ato de altruísmo. Mas isso daí muitas vezes fica no discurso. Por quê? Porque falta-lhe o poder de Deus na vida da pessoa, né? Então não adianta a pessoa vir com um discurso com palavras construídas, mas não ter vida para mostrar. Ele não tem vida para mostrar porque falta na vida dele o poder de Deus, né? Porque tem pessoas que você nota que ela já tem uma tendência, né, de desenvolver ali um bom padrão de moralidade, né? Você nota que tem famílias de uma tradição, né, muito requintada e que levam as pessoas a praticar as boas obras, né? Existem aquelas que já têm uma certa tendência para o mal, não é verdade? Tanto é que o próprio Evangelho fala que a maldade é visitada nos filhos, né? Dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então existe aí, vamos colocar aí, uma carga de maldição, né, na vida, muito intensa em determinada vida, umas mais, outras menos, né? O exemplo que nós temos é do jovem rico. O jovem rico, aparentemente, ele era uma boa pessoa, né? Mas ele era um perdido. Faltava na vida dele o poder de Deus. Então, nós, na igreja, nós devemos estar realmente buscando o poder de Deus, né? E quando a gente olha no livro de Mateus, no capítulo 19, 22, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é 19, 22. Não é 22, 29. Tá? Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Então é um erro que muitas das vezes cometemos, que as pessoas cometem, de não conhecer, primeiro não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra de Deus, e segundo, não conhecer o poder de Deus. Então é necessário a gente vir para a igreja na busca desse poder, conhecer o poder de Deus. Isso é necessário. O poder de Deus é o alimento para o nosso espírito. Precisamos dele para que nós possamos estar caminhando, né? O celular precisa de dar uma carguinha de vez em quando, né? Você tem que colocar ele na tomada ali, carrega, no outro dia você nota que já está ali com os seus 20, 15%,
O meu fica no vermelho, dá um vermelhinho ali. Necessário é dar mais uma, recarregar, tá certo? Com a gente não é diferente, tá? É necessário dar uma recarregada aí desse poder, né? Na igreja. Por isso eu não acredito que uma pessoa consiga servir a Cristo sem igreja. Eu não acredito que ele consiga servir a Cristo sem igreja. Ele pode até instituir, estabelecer uma igreja na sua casa, né? Convidar os irmãos e ali está ser estabelecida uma igreja na sua casa. Isso é bíblico, né? Agora, ele está em casa, passa a semana, entra semana, sai semana e dizer que é cristão, que serve a Cristo, eu não acredito. Então, Valdo, você falou isso, é um assunto que eu sempre meditei bastante sobre essa questão de irmos para a igreja, de sermos daquela igreja. Por exemplo, você quando veio para cá falou assim, Hélio, eu quero pertencer a este local, né? Então, hoje em dia, Valdo, eu não sei porquê, mas acontece um fenômeno que não acontecia há anos atrás. As pessoas mudam muito. Você percebe? Então, existem pessoas que uma semana vem aqui, outra semana vai lá, outra semana vai no outro. Percebe? E fica pingando. Isso tem acontecido de uns 20, 25 anos para cá. Antigamente não era assim. A pessoa era batista, ela ia na batista. Ela tinha lá a sua... Era presbiteriana, ia lá na... É católica, ele vai lá na católica. Percebe? Eu não sei se é porque surgiram muitas igrejas, essas ditas neopentecostais e tudo mais. O que eu estou querendo dizer, né? Não é o espaço físico em si. Não, sim, eu sei. Tá, irmão. O que mas... eu quero dizer eu vou dar um exemplo para você. Não, eu entendi. Nós temos irmãos que fisicamente não estão aqui, exatamente. Mas têm acompanhado os cultos, né? De longe. Têm recebido oração. Não tá tô... certo. Deixa eu só concluir para não ficar assim com a sensação de que porque é assim, Valdo. Hoje em dia, tem cristão que fala assim, eu não vou em igreja nenhuma. Ou quando vai, fica pingando, fica bebendo em várias igrejas. Percebe? Isso que eu quero dizer não é bom. Não faz bem, porque a ovelha, ela precisa de pastor. Ela não pode ir de aprisco em aprisco. A doutrina que é pregada, que é transmitida pelo pastor, é daquele local. É nesse sentido que eu tô querendo dizer. Percebe? Então, hoje em dia, nossa, tá cheio de gente. Eu conheço um monte de gente. Fala, essa semana eu fui em tal lugar, semana passada eu fui em tal lugar. Eu tô indo em várias igrejas. Percebe? Não sou de lugar nenhum. Como se isso fosse vantagem. Percebe? Eu não considero isso vantagem. Eu acho que isso é um problema. Porque você vai acabar sendo mal formado. Cai no que eu estou dizendo aqui. Exatamente. Né? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é uma falta de conhecimento das Escrituras, da palavra. Então hoje eu estou, sabe, irmãos, sentindo aqui de estar falando para vocês sobre o poder, né, o poder de Deus. Sabe, de estarmos buscando esse poder de Deus. Então, o poder, nós precisamos do poder de Deus para sermos transformados. O poder de Deus está ligado a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, né? O poder de Deus, ele manifesta com muita força no mundo físico, no meio material. O Senhor Jesus, ele manifestava o poder dele curando enfermidades, né? Então, na busca do poder de Deus, você está à mercê do Senhor para que isso aconteça na sua vida, né? Que Jesus fazia isto através do seu poder.
O Senhor Jesus, através do poder dele, que é o poder de Deus, ele andava sobre as águas. Por que ele andava sobre as águas? Né? Qual o objetivo dele andar sobre as águas? Que diferença o andar sobre as águas trouxe para os seus apóstolos, para os seus discípulos, aqueles que presenciaram o caminhar do Senhor sobre as águas? Que benefício traz isto quando nós lemos dele caminhar sobre as águas, dele fazer a tempestade parar, né? Que diferença isto daí traz para você, nós que estamos aqui em pleno século XXI? Que diferença isso traz? Isso é uma manifestação do poder de Jesus Cristo, mostrando, né, para os seus apóstolos que o poder dele é transcendente. O poder dele está além do mundo material, além das leis, né, da física. Então ele veio mostrar, quando ele disse que para com Deus tudo é possível, ele quis deixar isso aí bem claro, né, que ele está acima de tudo aquilo que acontece no mundo material. Para que nós hoje, em pleno século XXI, sabe, irmão, para que nós possamos crer que ele tem todo o poder e que ele faz e quer fazer, sabe, que esse poder manifeste na vida de cada um que está na sua igreja, porque ele deixou muito claro que obras ainda maiores farão. Então ele deixou claro que esse poder vai continuar sempre na igreja. Quando nós lemos lá no final do livro de Marcos, nos últimos versículos aqui, 16, 19, que ele diz o seguinte: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então o Senhor continuou colaborando com eles e ele continua colaborando com a igreja, sabe, irmãos? Então nós precisamos de alimentar mesmo do Senhor Jesus, alimentar e ter a nossa fé acrescentada, né? Porque eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante, tá? Onde está o poder de Jesus? Então, já que eu estou falando tanto no poder de Deus, onde está esse poder para que nós possamos tomar posse desse poder? Que é um poder que vai inclusive fazer com que nós possamos cumprir aquilo que está escrito, que o pastor Daniel disse, né? A ponto de você dar a vida pelo seu irmão, por amor ao seu irmão, né? Mais do que isso que Jesus disse, né? Amai vossos inimigos, tá? Amai vossos inimigos. E nós recebemos esse poder, porque você será uma pessoa impossível de praticar o mal. Você será uma pessoa impossível de desejar o mal para o seu inimigo, né? Eu não sei se alguém aqui tem algum inimigo, sabe? Uma pessoa que só deseja o seu mal, que faz de tudo para te prejudicar, para te destruir, né? Te caluniar, te difamar, e você desejar o bem para essa pessoa. Não sei se vocês já viveram essa experiência, né? Então é algo que o crente, ele quando ele passa por essa situação, ele lembra da palavra do Senhor e ele fala: puxa vida, isso é possível, porque isso está acontecendo comigo e eu desejo o bem da pessoa. Eu fico triste porque ele corre o risco de ir para o inferno se
continuar agindo dessa forma, né? Então, tudo isso aí está ligado com o poder. Quando nós observamos lá em Hebreus 1, de 1 a 3, Hebreus capítulo 1, de 1 a 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, irmãos, o que me chamou a atenção foi essa questão aqui, ó, que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o poder de Deus está na palavra do Senhor Jesus. Então, o nome Senhor Jesus, ele é o poder de Deus, porque ele é a palavra. Quando o Senhor Jesus ele disse, saiu da boca dele, ele falou cala-te para a tempestade parou. O poder da palavra do Senhor Jesus. Cala-te. Teve que parar. Quando ele chegou para Lázaro, mandou Lázaro levantar, o poder da palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é o verbo encarnado. Ele é a própria palavra de Deus que se fez carne. Então, o que saiu da boca do Senhor Jesus, sabe, irmãos, tudo teve que obedecer, né? Quando ele falou para Lázaro, levanta-te, aquelas células, né, que estavam já cheirando mal, apodrecendo, teve que recuperar, reconstituir tudo aquilo, sabe? Porque a palavra do Senhor tem poder. O que eu acho interessante naquela passagem lá que Pedro, um pouco antes, Jesus havia curado a sogra de Pedro, né, que estava com a febre. Depois o Senhor saiu com o barco e começou a pregar, tinham ali 2 barcos. Aí o Senhor chegou, falou para eles atirar a rede, e Pedro ainda chamou a atenção, disse, Senhor, eu fiquei a noite toda pescando, não peguei nada. E à noite é mais fácil, né, pegar peixe. De dia, se não pegou à noite, ele já deve ter pensado, puxa, o Senhor não entende de pescaria, porque à noite não deu, agora ele quer que eu jogue a rede de dia. Depois de uma pregação, ele aqui falando alto, espantando os peixes. Mas qual foi a resposta de Pedro? O que Pedro respondeu para o Senhor Jesus? Então, irmãos, isso aí serve como exemplo para que nós possamos ter a mesma atitude de Pedro, né? O que Pedro falou? Senhor, fiquei a noite toda tentando pescar, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Sob tua palavra eu lançarei a minha fé. Sabe, irmãos? Então o que aconteceu? Pedro, ele não confiou, ele confiou na palavra do Senhor Jesus. É o que nós precisamos. Maravilhoso. Confiar na palavra do Senhor. Se está escrito, meu irmão, confia na palavra do Senhor. Tá? E ele usou Paulo que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nunca desista dos seus. Por mais que você não vê esperança, fala assim, Senhor, pela tua palavra eu lançarei a minha fé. E creia, irmãos, porque o poder de Deus está na palavra do Senhor Jesus. Amém. Se está escrito, o poder que tem a palavra.
poder que tem a palavra. Não desista. O que eu achei interessante com relação à palavra é quando você olha aqui no livro de João, no capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui no grego é traduzido como logos, né? Então, irmãos, no princípio era a palavra, né? Só tinha a palavra. E a palavra se fez carne, porque a hora que você lê aqui, ó, no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vimos o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então nós tocamos na palavra da verdade. Então o poder está na palavra. Sabe, irmãos? Poder que muda todas as coisas. Porque a palavra é algo, não é algo material. A nossa boca é material, as cordas vocais, ela também é material. Tá certo? Mas a hora que você emite o som, você emitiu esse som, não é porque as suas cordas vocais quis que o som saísse. Você conseguiu emitir esse som porque isso estava aqui, ó, na sua mente, algo abstrato, que você conseguiu comunicar através da sua boca, né? Hoje nós sabemos que a vida, para que haja vida, hoje a própria ciência fala, né, irmãos, que não basta apenas energia e matéria. Antigamente eles acreditavam que era energia e matéria, tá certo? Hoje, para que haja vida, nós sabemos, entendemos, a ciência nos mostra que além de matéria e energia, você precisa também da informação. Matéria e energia nós temos no mundo material, mas a informação não é no mundo material. A informação é algo abstrato, não é material. É algo que transcende, é algo que está fora do arcabouço, está fora do cosmos. Ela pode ser codificada materialmente, mas ela existe antes abstratamente, né? Abstratamente. Sensacional. Porque a informação independe do meio. Você pode escrever com português ou com inglês, a informação é aquela. A informação é aquela. Né? Interessante. A informação, ela independe do meio, né? Ela independe da tinta da caneta ou do grafite do lápis. A palavra de Deus é a mesma há 2000 anos. Ela foi escrita em grego, foi traduzida para o inglês, foi traduzida para toda a língua. Continua sendo a mesma palavra. Então, irmãos, é a mesma palavra, né? É a mensagem, é algo abstrato. Porque o poder de Deus está além do mundo material, do mundo físico. O que eu achei interessante, que eu acho oportuno, teve um filósofo, né, que perguntaram para ele: olha, me diga aí, com poucas palavras, né? Me diga aí com poucas palavras se Deus realmente existe. Perguntaram para ele, eu achei incrível a resposta dele. Ele disse o seguinte, irmãos, eu vou ler aqui com poucas palavras, né? Não foram tão poucas palavras assim, mas eu achei bem interessante o que ele disse, para comprovar a existência de Deus. Ele veio com o Big Bang, origem do cosmos. Aconteceu porque determinados fluxos se juntaram numa determinada proporção matemática capaz de produzir este efeito. Se isso aconteceu em um determinado momento, é porque essa proporção matemática já era válida
para produzir este efeito desde muito antes que ela se produzisse. Todos os fenômenos da natureza expressam proporções matemáticas que são válidas antes dos fenômenos se manifestarem. A totalidade das proporções matemáticas que regem o cosmos existe eternamente e muito antes da existência do cosmos. Se você tomar a totalidade dessas proporções e dessas relações, Fantástico. você obtém um negócio que se chama Logos Divino. O Logos Divino preenche o universo. Isso é um dado científico. Não tem ninguém que possa responder a isto. Agora, se o sujeito disser, as proporções não eram válidas na esfera das possibilidades, elas só se tornaram válidas na realidade. Eu digo, aquilo que é real é por definição possível. O esquema total das possibilidades realizáveis é o Logos Divino, e ele necessariamente preexiste a existência da própria realidade cósmica. Isso é interessante, que ele caiu aqui, que teve que ter um Logos Divino, algo para formar todas as coisas antes de existir o universo, antes de existir todas as coisas. Quer dizer, é algo que já estava no coração, né? No coração de Deus. Amém? Tem uma coisa que é muito interessante, Valdo, que você está falando aí, da questão da informação, que é o seguinte: é muito interessante as formas da natureza. Se você for olhar, né, as formas da natureza, elas têm ângulos, elas têm... É um negócio muito interessante. Eu vi um filme uma vez, tem um filme do Pato Donald, né, que chama Pato Donald no País da Matemática. E é muito legal esse filme, porque ele é, além de ser um desenho animado, né, ele é de uma certa forma educativo. Então ele começa a mostrar as relações matemáticas que existem, por exemplo, num retângulo, aí se divide o retângulo numa determinada fatia, ele forma outro retângulo e vai infinitamente, né, formando retângulos. E ele mostra também o pentagrama, como o pentagrama está presente em várias formas da natureza, por exemplo, flores, conchas, estrelas do mar, etc. Tem muitas formas geométricas que estão na natureza, que se você for olhar, elas têm os cálculos, tudo funciona, né? De uma forma assim, é muito interessante como funciona. E eu já vi isso de outras pessoas falando, né? Como você encontra uma razão matemática em tudo na natureza. E isso tudo é informação, querendo ou não, é informação. E aí você chega até a falar, por exemplo, do DNA. Porque o DNA humano, ele é informação. O DNA é uma informação parecida com... É uma informação... É o mesmo tipo de informação dos programas de computador, né? É uma informação complexa e especificada. Sim. Né? E então, o único padrão, o padrão do DNA que nós podemos encontrar é o mesmo padrão do computador. 0, 1 e 0. Entendeu? Que você precisa de inteligência. O computador é 1 e 0. No DNA são as 4 bases nitrogenadas, de uma complexidade muito maior. Sim. Né? Então, isso daí já é algo que, quando a própria ciência chama o DNA de um código, isso aí já remete ao quê? Que existe uma mente inteligente para criar código, porque código só a inteligência pode dar origem a códigos. Né? Então, isso daí é algo que ao meu entender, tá? Ao meu entender, a ciência já descobriu a existência de Deus, ao meu entender, né? E então, irmãos, Pastor, posso dar uma palavrinha? Você tocou no assunto poder de Deus. Eu acho que o que nos reúne dentro de uma igreja é o amor de Deus.
o amor que ele tem por cada irmão. Entendeu? Cada um, você olha, assim, cada irmão, Jesus olha para cada irmão de um jeito diferente. Nunca é igual. Todos são diferentes, mas ele ama a todos. Jesus veio ao mundo e colocou os discípulos. Porque o amor não se difunde em uma só pessoa. Não adianta eu ser um amor parado eu sozinho. Eu tenho que difundir meu amor. Mostrar meu amor para cada irmão. E eu vejo em cada irmão um amor diferente. Em cada reunião que vem aqui, nós nos surpreendemos com uma experiência diferente. Sabe? Ele mostra o seu milagre, a vida dele em cada irmão de uma maneira diferente. Aí cada irmão, ele tem um poder de levar o amor dele para outro irmão. E assim vai difundindo, entendeu? Cada discípulo teve uma passagem. Cada discípulo foi para um lugar difundindo o amor de Deus. Então isso aí é uma união, tanto que ele fala, onde 2 pessoas ou mais estiverem, lá eu estarei, não é isso? Amém. Especificamente. Então ele está nos locais, ele não é um amor separado, ele é um amor para todos. O poder ele vai dar para todos de uma forma diferente. Cada um tem um dom diferente de pensar, de agir, mas isso que é para difundir o amor dele entre todos. Então isso nos chama, não porque você é o amor de Jesus que está presente na vida de cada um. Por isso que você se reúne aqui, que ele está presente aqui também. Então precisa ter várias pessoas, não uma pessoa isolada. Amém. Isso traz você aqui na presença dos irmãos. Cada um tem um amor diferente, cada um tem um sentimento diferente, e cada um vai levar a palavra de Jesus para alguém que necessite. Não digo só aqui não, Amém. cada um que você encontre na rua, em qualquer lugar no seu trabalho. Aí você está difundindo o amor de Deus em todo lugar. E nisso já vem o poder de Deus, que é o que é? Nada mais que o amor. Informa a comunhão. A comunhão. Amém. Por isso que nós nos reunimos também para lembrar Jesus, né? Amém. Praticamente em todas as reuniões, não é só em um momento específico, mas em todas. Amém. Aí está depositado o amor de Deus. Inclusive, nós vamos participar aqui, né, da ceia. Nós estamos trazendo à memória tudo que o Senhor Jesus passou e sofreu por nós, né? E o poder de Deus é aquele poder que vai trabalhar a nossa vida para que nós possamos abundar em amor, né? O que eu acho interessante do amor de Deus é o seguinte, que é aquele amor que não visa nada em troca. A palavra de Deus fala que ninguém devais nada uns aos outros, a não ser o amor. Então nós é que temos dívida com o irmão. E nunca podemos cobrar o amor de ninguém. Você não pode cobrar que você seja amado na igreja, ou no trabalho, ou dentro de casa. Isso é um erro. Você querer se sentir amado, quero meu filho, quero que ele me ame, eu quero que a minha filha me ame, eu quero que meu pai me ame. O amor você não cobra, você tem dívida. Você deve doar o amor, não requerer amor. Né? Então, o poder de Deus nos leva a isso, que está na tua palavra, que é um poder que vai nos colocar parecidos a Cristo. Quando essa palavra, o Senhor veio trazer essa palavra aqui, nesta noite, irmãos, é para que você confie, assim como Pedro falou, pela tua palavra lançarei a minha rede, pela tua palavra lançarei a minha fé, porque o inimigo, ele é o acusador, sabe, ele vive querendo jogar na sua mente que você fracassou, que você tem fracassado, que você não é um bom cristão, que você, sabe, irmãos, mas a palavra do Senhor deixa muito claro aqui, que iniciou a obra, poderoso é para cumprir, para concluir. Então, esta é a palavra. Então nós temos que tomar posse, porque o que está aqui na palavra que o Senhor disse, que aqui está registrado, irmão,
é o poder de Deus. E Jesus, durante o período que ele teve aqui no nosso meio, ele deixou muito claro isso daí, o poder que está na mão dele. Né? Que quando ele ressuscitou, todo poder me foi dado, né? Mateus 18, 28, 18, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide pregar o evangelho. Então ele nos deu, ele nos deu, né, irmão, que nós podemos confiar plenamente que ele tem um poder, e esse poder está com a igreja. Esse poder está aqui na igreja, esse poder está conosco aqui na igreja. Então podemos tomar posse da igreja, podemos crer realmente no que está escrito. Tá, irmão? Então, eu gostaria que, eu disse que não ia alongar muito, e então tem duas questões aí, irmãos, que eu queria colocar, que uma é a palavra, né, do Senhor, que nós deixa claro que a palavra ela não está aqui no mundo material, no meio físico, né? E também a fé. A fé também é algo que transcende tudo isso daqui. Tá certo? Porque a fé, o Senhor deixou claro, né? Que com um pouco de fé você consegue muita coisa. Né? Com pouca fé, não precisa nem ter muita fé. Mas um pouco, você crendo na palavra do Senhor, sabe? E tendo a oportunidade de exercitar a sua fé, as coisas realmente vão acontecer. Então vamos tomar posse, irmãos, desse poder, poder de Deus, poder de Jesus Cristo, sabe? E vamos, nos momentos difíceis, vamos apresentar o que está escrito na palavra. Amém? Amém. E vamos crer. Então essa é a questão que eu queria colocar aqui. Queria passar agora, né, para o pastor Hélio. Eu estava aqui lendo justamente esse trecho de Lucas 5,5, né, que ele fala sobre a tua palavra, né, lançarei a rede. E lá no finalzinho, né, o próprio Pedro, Simão Pedro, falou assim: Senhor, afasta de mim, que sou homem pecador. Afasta de mim que eu sou homem pecador, porque a tua palavra realmente se cumpriu. E aí Jesus responde: então agora, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens e não de peixes. Muito maravilhoso isso, porque ele era pescador, conhecia provavelmente, devia conhecer muito sobre pesca, né? Então ele não estava falando assim uma coisa, eu sei o que eu estou fazendo, eu faço isso todo dia, há anos que eu faço isso todo dia, e quando a gente não pega mesmo, não adianta, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. Lançou, pegou, e ele ficou espantado, falou: Senhor, afasta de mim que sou pescador, pecador. Não, pescador, que eu sou pecador. Afasta, se aparta de mim, porque a tua santidade não merece a minha presença. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: então, Pedro, você vai ser pescador de homens agora. Olha só como a palavra ela é maravilhosa. Se nós nos rendêssemos de todo o nosso coração, como Pedro fez, estaríamos pescando muito mais homens. Não é? Muito mais. Não importa a sua profissão. Não importa o que você faz. Você vai ser pescador de homens. Amém. Amém, irmão. Glória a Jesus. Sabe, eu queria acrescentar também, isso que o Valdo falou da palavra é muito importante, porque assim, a palavra que a gente fala, ela sempre tem um impacto no mundo espiritual. Então, tanto é que Paulo fala: abençoeis, não amaldiçoeis. Amaldiçoeis, exatamente. Peraí, se é para abençoar e não para amaldiçoar, é porque a bênção tem um efeito e a maldição também. Né? Então assim, toda palavra que você lança,
ela tem um efeito. Seja na mente de alguém, seja espiritualmente, no mundo espiritual. Se você chega para uma pessoa e fala, eu te amaldiçoo sobre esses termos, aquela maldição vai cair sobre aquela pessoa. Então, a palavra que a gente fala tem um peso no mundo espiritual. E tanto tem um peso no mundo espiritual, que Jesus ele fala assim, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Quer dizer que a palavra que nós pedimos para Jesus, a forma com que nós pedimos para Jesus, tem um efeito. Né? E, portanto, irmãos, toda vez que você for dirigir uma palavra a alguém, saia da tua boca, né, palavras que cumpram o propósito que Deus tem para sua vida. E não palavras ao vento. Às vezes a gente tem o hábito de falar palavras em conversas mesmo, né? Em certas conversas, soltar ideias que são ruins, que nada acrescentam para o reino de Deus. Então, a palavra ela é muito importante. A palavra é muito importante, por exemplo, na oração. Quando a gente ora, a forma com que a gente ora é muito importante. E não pode orar achando que a oração é de qualquer jeito. Não. Temos que conhecer, entender por que estamos orando. Estamos falando com Deus. Eu estava até ontem comentando com o Esdras, ele me chamou para pregar ontem lá na reunião, e aí eu estava falando, né, que quando a gente ora para uma pessoa que está enferma, a gente tem que ordenar que a enfermidade saia. Jesus, quando ele chegava para uma pessoa, a pessoa pedia cura, ele falava assim, a tua fé te salvou, ou às vezes ele falava assim, sai enfermidade. Teve uma mulher que estava encurvada, estava presa, né, pelo diabo, por não sei quantos anos, 10, 11 anos, não sei. E ela estava presa, então Jesus ele fala, olha, eu ordeno que essa enfermidade saia. Então ele ordena para a enfermidade sair. Então a palavra tem um peso muito grande, irmãos. Ordene que a enfermidade saia. Quando a gente ora ordenando que a enfermidade saia. Porque no nome de Jesus nada resiste. A palavra que Deus falou é Jesus. É essa palavra que tem que estar na nossa boca. Amém? Amém.